A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a reforma política, aprovou na madrugada da última quarta para quinta-feira a criação do chamado Distritão para as eleições de 2018 e 2020. A proposta, que vai junto com outras do pacote de reforma, ainda à votação no plenário da Câmara dos Deputados, é vista pela maioria dos especialistas no assunto como um grande erro. Agora, não é a única proposta que está tramitando dentro do projeto de reforma política. As manifestações que foram às ruas em junho de 2013 e outras depois disso no Brasil pediram novas formas de fazer política, pediram uma mudança na representatividade do país, uma melhoria na representatividade do país, aproximando os cidadãos das tomadas de decisões que afetam sua vida. Mas, para tornar esse desejo realidade, há um grande abismo ainda a ser transposto. Para falar do tema, para tirar as dúvidas com os internautas, o pessoal está em casa, na rua, no trabalho, em qualquer lugar nos assistindo agora, nós aqui do UOL, na TV UOL, convidamos o advogado especialista em direito eleitoral Fernando Neisser, um dos coordenadores da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político e autor autor do livro Crime e Mentira na Política. Tudo bem, Neisser? Tudo bom, Léo? Tudo bem. Bem, a gente estamos transmitindo agora no live do Facebook, né, aqui do UOL Notícias, também estamos através da home do UOL. A ideia para todo mundo que está nos assistindo é que quem tiver dúvidas, quem tiver perguntas, podem postar na forma de comentários, né, que a gente vai, na medida do possível, passar aqui para o Fernando Neisser. Eu queria começar esse nosso bate-papo, primeiro, antes de tentar entender que mudanças são essas, o que vai afetar a vida do eleitor, como é que muda o valor do voto, né? E tudo isso mais, eu queria que as pessoas entendessem como funciona hoje o sistema eleitoral brasileiro no que diz respeito a deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais e vereadores. Porque para todo mundo é meio claro que no caso de presidente, governador, prefeito, né, o voto ele é quem tem mais votos no Brasil inteiro, ou no estado, ou no município, leva. No caso de senador também, quem tiver mais votos, né, leva, ou seja, o sistema eleitoral nesse caso ele é majoritário, né, quem ganha, quem tem mais voto leva. Contudo, o sistema proporcional não funciona assim, depende de alguns cálculos, né? Como é que funciona? De uma forma bem simples para o pessoal entender. Exatamente. Léo, há dois grandes grupos de modelos que podem ser adotados nos sistemas eleitorais. Os chamados majoritários e os proporcionais. O Brasil adota, nas eleições para deputado, federal, estadual, distrital e vereador, o sistema proporcional de lista aberta. O que é isso? É um sistema que tenta, na melhor forma possível, representar a sociedade na escolha dos deputados. E como que ele faz isso? Tentando aproveitar o voto dado, mesmo aquele candidato que não foi eleito. No Brasil, por exemplo, uma chapa é lançada para deputado com 100 candidatos. Vamos pensar São Paulo, que tem 70 vagas para deputados federais, que fica fácil de fazer o cálculo. Eu somo primeiro todos os votos dados a cada um desses 100 candidatos. Então, mesmo aquele candidato que teve 5 votos, 100 votos, 1000 votos, ele não vai ser eleito. Mas aquele voto é aproveitado. Como? Fazendo parte do cálculo do partido ou da coligação. Eu verifico depois qual foi a porcentagem dos votos que aquele partido teve para deputado federal. E vejo, por exemplo, que aquele partido teve 10% de todos os votos dados. Ou seja, se são 70 cadeiras em disputa, ele vai fazer 7 deputados. E aí eu vou para a questão da lista aberta. Quais 7 deputados entram? Os 7 deputados ou deputadas mais votados da lista do partido. Então, mesmo aquela pessoa que votou num candidato que não se elegeu, ajudou aquele partido, ou seja, um deputado ou deputada que é mais próximo da ideologia daquele que ele havia escolhido para votar, a se eleger. Não é assim que funciona no majoritário. Ou seja, só para a gente tentar ver se o pessoal em casa entendeu, simplificar ao máximo. No caso proporcional, o que conta são todos os votos que são dados tanto ao partido quanto aos candidatos do partido. Dali é feito a somatória de todos os votos da eleição, dividido pelo número de cadeiras, e aí descobre-se quantos votos custa cada cadeira. Dali, os partidos vão oferecer de acordo com o número de votos que eles tiveram.
considerando os votos tanto em legenda quanto nos candidatos, né? Exatamente. Ou seja, partidos que a população tem uma identificação forte, por exemplo, acabam tendo bastante voto em legenda, isso ajuda. Partidos que têm puxador de votos também acabam sendo ajudados, porque aí uma pessoa é bem votada e acaba levando outros juntos, né? Mas isso, inclusive, eu acho que é uma crítica das pessoas ao sistema proporcional. Fala assim, poxa, mas se eu não votei naquele, acabei levando junto aquele, porque tem coligação. Coligação, para quem não entende, às vezes os partidos, no caso da eleição proporcional, no caso da eleição para deputado, para vereador, eles se coligam, né, nas eleições, eles se juntam a outros partidos, e aí os votos não vão só para um partido ou outro, mas vão para aquele grupo, né? Ou seja, PT, PMDB, ou PSDB, DEM, vai para todo mundo junto daquele pacote, né? A lógica do sistema proporcional é esse aproveitamento. Então, a existência do puxador de voto, ela faz parte do sistema proporcional. E no Brasil, eu acho que ela é muito mal vista porque os nossos partidos, primeiro, têm pouca unidade ideológica. Então, o fato de um candidato receber 1 milhão de votos não significa necessariamente que as pessoas querem que aquele partido tenha 2 ou 3 ou 4 deputados. E as pessoas, eventualmente, queriam só aquele candidato e despejaram ali 1 milhão de votos. O problema não está no sistema proporcional, está na falta de identidade, de unidade dos nossos partidos políticos. E existe uma excrescência, que é a coligação proporcional, é uma aberração que só existe no Brasil, e que permite não só que um candidato de um partido aproveite os votos dados a um candidato do mesmo partido, que faria sentido, porque teria em tese a mesma ideologia, mas permite que um candidato de um partido aproveite o voto do deputado do outro partido, aí sim, isso deve ser abolido e aparentemente isso será abolido nessa mini-reforma. Ou seja, essa reforma ela traz essa questão do fim das coligações, que eu votei num candidato, se meu voto ele não pode ser usado para eleger o cara de um outro partido que eu não gosto, mas estava junto com o que eu gosto. A ideia vai ser, cada partido lança a sua chapa. Eventuais alianças são feitas depois das eleições, sabendo a força que cada partido teve. A única alternativa a isso é a chamada federação partidária, que está prevista na PEC, foi aprovada já no Senado, vai à análise da Câmara, para permitir que os partidos criem alianças estáveis. Não aquela aliança de ocasião, só para o período eleitoral, que no dia seguinte as eleições já se desfez e eventualmente um partido apoia o governo e o outro é contra, mas as federações partidárias elas durariam todo o tempo da legislatura, obrigando aqueles 2, 3 ou 4 partidos a se comportarem como se fosse um partido só durante a legislatura. Entendi. E vamos pensar agora, vamos tentar entender como é que funciona o sistema de distritão, que no caso, como é que o distritão, na verdade, é um apelido, né? É um sistema majoritário distrital, é isso? O nome correto? Nós teríamos um sistema majoritário plurinominal, ou seja, o sistema distrital comum, que é aquele dos Estados Unidos, do Reino Unido, ele divide o país em tantos distritos quantas são as cadeiras de deputados. Então, no Brasil, é como se nós dividíssemos o país em 513 distritos. 513 áreas geográficas, sim, mais ou menos com a mesma população, mais ou menos com o mesmo número de eleitores, e o mais votado ali vira deputado ou deputada daquele distrito. Esse seria o distrital comum, simples. Não é isso que está se falando agora. O que nós estamos falando é pegar os estados brasileiros, transformar cada um deles em um grande distrito que elege muitos deputados, portanto plurinominal e não uninominal. São Paulo, por exemplo, seria um distrito a eleger 70 deputados. E a lógica é, os 70 mais votados entram. Isso parece simples, mas como diz a professora Roberta Gresta de Minas, é simplório, não é simples. Na verdade, esse é um sistema perverso, Léo, porque ele joga no lixo 60%, 70% dos votos das pessoas. Ou seja, a proposta que está sendo feita pelo Congresso Nacional, que foi aprovada na Comissão Especial da Reforma Política, o objetivo dela, quer dizer, se ela for implantada, ela vai jogar no lixo muito dos votos dos eleitores. Exatamente. E joga no lixo como? Ele joga no lixo de duas formas. Em primeiro lugar, todo voto dado a um candidato ou candidata que não se elegeu é desconsiderado. Ele não serviu para nada, ele não ajudou a eleger ninguém, ele não está representado no parlamento. Enquanto no sistema proporcional, hoje, ele acaba sendo usado para eleger mais pessoas, mais correligionários de um mesmo partido político. De um mesmo partido, ou coligação hoje, mas de um mesmo partido.
Segundo problema, todo voto dado a mais do que aquele que um candidato precisava também é jogado fora, porque o candidato não precisa do voto a mais. Aquele voto também é desperdiçado. Então, se eu imaginar que a sociedade tivesse dividida igualmente entre duas pautas políticas, vamos dizer, ambientalistas e ruralistas. 50% da sociedade está para cada lado. Num sistema proporcional, cada lado faria metade dos deputados, que iriam representar essa população no Congresso Nacional. Quando a gente tem o distritão, se, por exemplo, há um grande líder ou uma grande líder de um dos lados que recebe todos os votos, todos aqueles 50% de pessoas que são a favor daquela proposta, só essa pessoa vai ser eleita. Então eu posso ter, no limite, por exemplo, dessa situação, 50% da população estando representado por um deputado ou deputada. E os outros 50% estando representados por todos os outros deputados ou deputadas. Essa distorção, ela é muito ruim para a sociedade, ela é disfuncional. Ela aumenta aquele efeito do não me representa que a gente viu tanto nas ruas no junho de 2013. E, além disso, ela também cria outras distorções, porque quem é mais famoso se elege mais. Ou seja, hoje já temos, se você for pegar os 3 principais candidatos votados, tanto no Rio quanto em São Paulo, são pessoas que ou são pessoas ligadas à mídia, ou são pessoas que dominam a mídia muito bem. Vai facilitar muito, se os partidos quiserem ter suas representações, eles podem aumentar o convite para atrizes, atores, jogadores de futebol, apresentadores de TV, para que possam ser eleitos mais facilmente, porque são conhecidos pela população. E que também, na verdade, tem uma questão de conhecimento dos próprios deputados ou vereadores, que quem já é deputado, quem já é vereador, fica mais fácil para se eleger, não? Exatamente. No modelo do distritão, ele é um modelo que individualiza a campanha. A campanha é do candidato, não é do partido. Portanto, o que importa é aquele candidato ser conhecido e ter dinheiro para fazer campanha. Esses são os 2 únicos elementos que vão importar. Quem é conhecido? As celebridades, radialistas, pessoas da mídia, ministros religiosos, esportistas, atores e afins, ou aqueles que a gente chama de incumbentes, que são aqueles que já estão no cargo, que têm cobertura da mídia naturalmente, que já têm uma equipe, já têm uma rede de apoio de prefeitos, de vereadores, de pessoas no interior que fazem campanha para eles e que, portanto, vão sair muito na frente dos demais candidatos. Nesse sistema do distritão, existe ainda um outro problema. Ele mata o nascimento de novas lideranças. Porque como que alguém decide entrar para a política eleitoral? Dificilmente, a não ser que seja uma pessoa já conhecida, a pessoa se lança candidato achando que vai ter 50, 100, 200 mil votos. A pessoa se lança, tem 1.000 votos, tem 5.000 votos, cria uma base, cria um grupo de discussões, começa a aprofundar suas propostas para eventualmente numa segunda, terceira campanha conseguir se eleger. No distritão, um candidato de 1.000 votos, 3.000 votos, 4.000 votos, ele é ruim, ele é prejudicial para o partido, porque ele tira aqueles 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 votos que poderiam ir para um grande candidato que está ali disputando para entrar e ele é jogado no lixo, como a gente disse, esses votos. Então, você tem um incentivo para que essas pessoas não se lancem candidatos. Você reduz brutalmente o número de candidaturas e os candidatos passam a ser os medalhões, aqueles que têm mais chance de se eleger. Sejam eles conhecidos na mídia, que estão por aí circulando, ou sejam eles conhecidos no próprio partido. E aí a gente tem, acho que, um segundo problema nessa proposta de reforma política, né, que foi aprovada pela Comissão Especial na Câmara dos Deputados na semana passada, que é a questão do fundo de financiamento público para eleições, né, o chamado fundo eleitoral, que previu, estima-se, uma previsão de 3,6 bilhões de reais para o financiamento de cada campanha, né? E aí é uma pergunta a te fazer sobre o fundo. O fundo, ele é algo positivo? O fundo, ele é algo negativo? Porque, para até lembrar o pessoal que está assistindo a gente, o Brasil, né, a Câmara dos Deputados proibiu, o Congresso Nacional proibiu, já na última eleição para prefeitos e para vereadores não houve financiamento privado, né, financiamento empresarial
de pessoas jurídicas, digamos assim. Pessoas jurídicas não puderam fazer doações para campanhas, pessoas físicas puderam fazer doações, inclusive o Congresso não estipulou um limite para as pessoas físicas que pudessem fazer doação, levando alguns candidatos a doarem milhões para si mesmos, né? Facilitando inclusive a eleição de quem é mais rico. Mas foi proibido a doação de pessoas jurídicas e agora o Congresso, na tentativa de sobrevivência, está procurando uma forma de financiar as campanhas, considerando que elas custam dinheiro, elas custam caro e acabaram apelando para a ideia do fundo público, né? Uma criação de um fundo público. Eu queria que você falasse sobre esse fundo, os prós e os contras. Só uma pequena correção, o Supremo Tribunal Federal foi quem proibiu as doações empresariais, as doações das pessoas jurídicas. Uma decisão do Supremo. O Congresso tentou até passar uma outra regulamentação de doação empresarial em 2015. A Presidência da República, à época, vetou, tendo em vista a decisão que o Supremo havia dado de que empresas não podiam doar. Então, hoje, no Brasil, empresas não podem colaborar com as campanhas, ao menos não de forma lícita, não de forma legal. Isso levou a uma eleição no ano passado que foi vista como uma catástrofe pelos candidatos, porque, por um motivo ou outro, nós sabemos, no Brasil, pouquíssimas pessoas físicas, pouquíssimos cidadãos doam dinheiro para as campanhas, doam dinheiro para os partidos. Não há esse hábito no Brasil como há, por exemplo, nos Estados Unidos. O apoio a uma ideia política dificilmente se reverte numa colaboração financeira, ainda que de pequeno valor, para uma candidatura. E as campanhas custam dinheiro. A democracia custa dinheiro. É impossível imaginar que se possa fazer uma campanha correta, ou seja, uma campanha que faça chegar a informação para o eleitorado por um preço irrisório ou de graça. No mundo que nós vivemos hoje, em que as atenções, principalmente da juventude, estão a todo momento sendo captadas por por filmes em alta definição, internet, programas de streaming de filmes, redes sociais, para você poder competir com isso, você precisa ter programas de qualidade. Imaginar que as pessoas assistiriam alguém de terno e gravata atrás de um balcão falando as suas propostas é utópico, isso não aconteceria. Então uma campanha custa dinheiro. O Congresso sabe disso, está desesperado com as suas próprias campanhas para o ano que vem e veio com o Fundo de Financiamento da Democracia. Eu, pessoalmente, não sou contra a criação de um fundo. Eu acho que faz sentido que um Estado democrático ajude a custear a própria democracia e a própria eleição. Mais do que isso, ainda que seja possível reduzir um pouco mais os custos das campanhas no Brasil, elas nunca vão ser muito baratas. Nós temos um país continental. Eu costumo brincar que não dá para comparar o custo da eleição do Brasil e da França, porque a França é do tamanho de Minas Gerais. Você tem que comparar com a eleição para governador de Minas e não com a eleição para presidente do Brasil. E se a gente comparar com a eleição americana, a eleição do Brasil seria até barata. O grande problema para mim, Léo, do Fundo Especial de Financiamento da Democracia, está na forma de dividir o bolo. Por quê? Hoje, esse bolo prevê-se que ele vai ser distribuído de acordo com o tamanho das bancadas, de acordo com os votos recebidos pelos partidos 4 anos atrás. Isso é usar dinheiro público olhando o retrovisor. Ou seja, como as pessoas pensavam 4 anos atrás vai fazer a divisão do dinheiro e isso tende, portanto, a perpetuar o tamanho das bancadas. O partido grande tende a ficar grande, o partido pequeno tende a ficar pequeno. Mas o que deveria, então, ter... Por exemplo, a sua proposta, você não é contra a existência do fundo, mas você é a favor de um fundo gerido de uma forma diferente, de um valor menor, é isso? Eu nem acho que o valor... Não tenho como questionar o valor. Acho que o valor faz sentido para custear. Pessoalmente, não acho que 3 bilhões para a eleição brasileira como um todo seja um valor exorbitante. O que eu acho que deve ser feito é uma distribuição inteligente e democrática deste dinheiro. Mas como fazer isso se as cúpulas partidárias, normalmente as cúpulas partidárias vão acabar decidindo para onde o dinheiro vai e a cúpula partidária vai decidir pela autopreservação, não vai? O grande problema está, primeiro, quais partidos recebem quanto. E acho que nós deveríamos aproveitar esse fundo público para fazer como a cenoura que é usada para atrair a carroça. O cavalo da carroça. O cavalo da carroça, exatamente. Quer dizer, nós precisamos premiar os partidos que tenham boas práticas de gestão. Ao invés de simplesmente dar dinheiro para o partido que teve muito voto, eu deveria pegar uma parte substancial desse fundo, né, e distribuir para os partidos que, por exemplo, democratizem as suas cúpulas, que acabem com as reeleições infinitas, que acabem com as comissões provisórias, que equiparem
a representação de gênero nas cúpulas partidárias, que equipare a representação de gênero nas chapas, na distribuição de recursos. Eu posso, por lei, criar uma série de critérios desejáveis, por exemplo, que submetam as suas contas a auditorias externas e distribuir esse recurso de acordo com quem cumpre esses requisitos. Isso talvez trouxesse um círculo virtuoso dos partidos em busca de mais recursos para custear suas campanhas, se adaptassem e se adequassem a uma prática mais democrática de gestão. Não é assim hoje, não há esse debate na Câmara dos Deputados, ninguém quer ouvir falar sobre isso, obviamente. A divisão que se propõe é partidos grandes permanecerem grandes e com isso não me parece que dê para a gente concordar. Tem uma discussão interessante sobre essa questão do fundo partidário, que é pensar nele, pensando na oposição a ele. Porque o que se coloca, o que os políticos que defendem fundo partidário falam, olha, ou você tem o Estado brasileiro financiando as candidaturas, ou você tem um sistema que grandes empresas e milionários e bilionários financiarão candidaturas, e nesse caso seria melhor ter o Estado financiando do que grandes empresas e bilionários, porque grandes empresas e bilionários depois cobram sua fatura. É verdade. Compram deputados, vendem e nós deputados. Poderíamos também aproveitar uma experiência que existe em outros países, de usar esse fundo público para incentivar as pequenas doações, que são as doações mais desejáveis, aquela doação do cidadão, que quando dá R$100 para um candidato, R$200, R$500, não quer nada em troca, nem tem como exigir nada em troca com uma doação pequena. E como fazer isso? Hoje, um candidato ele não tem nenhum incentivo para ir pedir pequenas doações. O sistema é burocrático, a legislação eleitoral é amarrada para as doações de internet, por exemplo, para o crowdfunding, e aí o candidato ele fica na dúvida se ele vai atrás de 1.000 pequenas doações de R$100 ou ele vai bajular um empresário para lhe doar 100 mil. Ele prefere ir bajular um empresário para receber 100 mil. Como fazer ele ter incentivo para ir atrás das pequenas doações? Usando recursos públicos. Então, e esse é um sistema que existe em outros países, para cada doação pequena, por exemplo, de até R$500 dada, o Estado entra com mais 500. Isso faz com que o candidato tenha todo o incentivo para ir buscar uma doação de pequeno valor, porque ele sabe que ao receber R$500 de uma doação de menor valor, ele vai receber 1.000, na verdade. E dessa forma, nós estaríamos usando o dinheiro público não olhando no retrovisor, mas olhando exatamente como estão as opiniões das pessoas naquele momento, que vai estar refletido em como as pessoas estão querendo fazer pequenas doações naquele momento. Então há, Léo, muitas formas de usar os recursos públicos de um meio democrático, de um meio que melhore a nossa democracia. Mas não é isso que o nosso Congresso Nacional está querendo fazer. Eu estou olhando aqui as perguntas do... O pessoal selecionou aqui para mim as perguntas de quem está na internet assistindo. E uma pergunta que tem sido, acho que frequente, que eu estou vendo aqui, é a questão da demanda. Claro, até por uma questão de descrença na política, muita gente quer tornar o voto facultativo no Brasil, né? E por que a comissão não discutiu? Por que a proposta de reforma política não discutiu o voto facultativo? O voto facultativo é uma das poucas quase unanimidades no Congresso Nacional, na verdade o voto obrigatório, né? A rejeição ao voto facultativo. Pessoalmente, eu acho que o voto facultativo ele é uma falácia. O voto facultativo ele passa uma impressão de ser muito positivo, porque na verdade, em regra, a não ser quem defende por um motivo filosófico de defesa da liberdade, as pessoas que defendem o voto facultativo, em geral, acreditam que se o voto fosse facultativo, aquela pessoa que vota sem consciência não iria votar. E isso é falso. O voto de cabresto, o voto do curral eleitoral, o voto comprado, esse vai ser dado sempre. O voto que não é dado quando o voto é facultativo é o voto, às vezes, da pessoa até mais consciente que não vê ninguém ali que ele queira como candidato e que vai para a praia no final de semana das eleições. Você não tem, portanto, uma correlação de voto facultativo e melhora da qualidade do voto. Esse é o primeiro problema do voto facultativo. E um segundo problema é o déficit de legitimidade que ele gera. Quando nós olhamos os países da Europa Ocidental, que todos têm voto facultativo, o que a gente vê é uma discussão eterna nos últimos anos sobre o déficit de legitimidade dos governos. Quando
um governo é eleito numa eleição que 50% dos eleitores só foram às urnas, e esse governo foi eleito com metade dos votos, eu estou reconhecendo que só 25% do eleitorado quis aquele governo. 1/4, ou seja, 3/4 não quiseram aquele governo. Só que esse governo, quando ele se depara com uma crise, com a necessidade, eventualmente, de uma medida mais dura, de uma medida mais drástica, ele não tem apoio. Lá ainda que você tem um parlamentarismo, esse governo cai. Faz-se uma nova eleição, novamente não se tem um número de eleitores grande a dar suporte para o novo governo, e aí você gera um ciclo de governos fracos que não conseguem implantar as vezes medidas necessárias. Isso se viu na Grécia, isso se vê com frequência na Espanha, se vê na Itália. Então, o voto facultativo, ele passa a ideia de ser uma solução para alguns problemas, mas na minha percepção ele traria mais problemas do que resolveria. O Pedro Henrique, ele tinha falado, um internauta aqui, lembrou que o distritão ele é utilizado hoje apenas em 4 países, sendo que não são exemplos exatamente de democracia, como o Afeganistão. Ou as Ilhas Pitcairn, que tem 56 habitantes. Então até é fácil, né? Aliás, fica até difícil dividir 56 habitantes em distritos. Seria né? a mesma coisa que a gente usar como argumento que o distritão é usado para eleger representante de sala na faculdade, porque é 100 alunos, às vezes mais. É majoritário, né? O Grêmio Exatamente. Estudantil é majoritário, né? E vem cá, Deixa eu por favor. puxar esse gancho, Léo. A ciência política, ela tem muito de internacionalização, muito de você olhar as experiências dos outros países, não para copiar da mesma forma, como se isso pudesse ser aplicado sem adaptações. Mas quando uma experiência é rejeitada por quase todo o mundo democrático, a gente precisa olhar. Mais do que isso, recentemente, a Associação Brasileira de Ciências Políticas mandou uma carta para o Congresso Nacional se dizendo contrário, dizendo que as pessoas que estudam ciência política pedem que a Câmara não aprove isso. A Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP, se posicionou e encaminhou para os congressistas também uma manifestação dizendo que essa solução é a pior possível. Inclusive, o professor Fernando Limonge, do Departamento de Ciência Política da USP, ele escreveu um artigo hoje no Valor, né, defendendo a manutenção, não só ele, mas outras pessoas já fizeram essa defesa, de manutenção do sistema proporcional como é hoje. Sistema proporcional de lista aberta, ou seja, você vota no partido, você vota num candidato, aqueles votos valem para o candidato, mas também para os outros do partido, ajudando a eleger correligionários juntos dentro do grupo de pessoas que pensam igual. Você acha que isso seria interessante? Você acha que esse seria o caminho? Não mexer no sistema eleitoral, não ir para um distritão, não ir para um distrital misto, que você pode até explicar o que é, de forma sucinta se possível, mas manter o sistema atual com mudanças? Eu acho. Porque eu estou falando isso porque muita gente em casa fica puto da vida com a política. Estou vendo muita gente aqui xingar político, tudo isso mais. O pessoal falou que tem muita gente reclamando de políticos em geral e todo mundo tem total razão. A gente tem um abismo gigantesco de representatividade. Você não consegue converter voto popular em demanda, traduzir isso em demanda da população dentro do Congresso Nacional. Pelo contrário, são aprovadas reformas com as quais as pessoas não concordam, por exemplo, né? Está para ser votada uma reforma da Previdência que cerca de 70% da população é contrária. Só que como é que você vai resolver essa história? E aí eu queria que já na sua resposta você não apenas respondesse sobre a questão do sistema proporcional que a gente tem hoje, se daria para melhorar ou não, como também outras propostas que estão no pacote da reforma política que são interessantes. Léo, o melhor sistema eleitoral é aquele que se mantém por muito tempo. O sistema eleitoral americano ele é considerado muito defeituoso por quem estuda ele cientificamente. Mas ele funciona lá. E por que ele funciona? Porque há mais de 200 anos é o mesmo sistema. A população ela se adapta, as pessoas passam a agir de forma estratégica de acordo com o seu sistema eleitoral. O nosso sistema já está aqui há mais de 70 anos. Ele é um sistema que praticamente foi criado no Brasil e foi copiado em muitas democracias. O nosso sistema é bom, ele tem vantagens, tem desvantagens, claro, como qualquer sistema, mas, como disse o professor Fernando Limonge, ele é a melhor alternativa para o Brasil. Nós precisamos fazer correções. Por exemplo, aprovar uma cláusula de barreira, que está na lista do que pode vir a ser aprovado. Por que isso? Um dos defeitos do nosso sistema é pulverizar os partidos. A lista aberta faz com que você tenha o sistema proporcional faz com que você tenha muitos partidos representados no Congresso Nacional.
Quando você junta ele com uma cláusula de barreira, você corrige isso. Acabar com a coligação proporcional, para evitar essa migração do voto não ideologizado. Ou seja, você vota no PT, vai para o PMDB. Você vota no PSDB, vai para o DEM. Exatamente. Isso não pode acontecer, isso é uma correção pequena de rumo. Agora, mudar... Isso está previsto, as duas coisas na reforma? Essas duas coisas estão previstas, isso já foi aprovado no Senado, inclusive. Quer dizer, basta a Câmara levar a votação no plenário e aprovar tanto a cláusula de barreira quanto a questão do fim das coligações proporcionais. O sistema, a mudança de sistema, o sistema distrital misto, Léo, ele dividiria as cadeiras em disputa. Então, ficando no exemplo de São Paulo, 35 cadeiras seriam eleitas por lista fechada e 35 em distritos, 35 distritos, para pegar o exemplo de São Paulo. As pessoas dão como exemplo a Alemanha, que tem um sistema similar. Mas eu pessoalmente acho que a Alemanha não é a Alemanha porque tem um sistema distrital misto. A Alemanha por outras uma questões série culturais, de outras políticas, culturais, econômicas, geopolíticas, estratégicas. Exato. Então, o Brasil não se tornaria Alemanha ao adotar o sistema distrital misto, e pesquisas na Alemanha recentes mostram que entre 55% e 60% dos eleitores alemães não entendem o próprio sistema eleitoral. O que também significa que ele não é tão perfeito assim. O grande problema do sistema distrital misto, na minha percepção, é que além de somar eventuais qualidades, ele também soma defeitos. Então, ele é caro e cria deputados de primeira e segunda ordem, porque o deputado eleito por lista, ele vai ter um status dentro do partido, o deputado eleito no distrito, que domina uma região geográfica, vai ter outro status. Pessoalmente, eu permaneceria no nosso sistema proporcional. Fora isso, Léo, para responder a tua pergunta, outras questões estão atraindo muito menos atenção da imprensa, da opinião pública, do que fundo de financiamento e distritão. E algumas mudanças até positivas que devem vir. Por exemplo? Por exemplo, a antecipação das eleições. Nós tínhamos até 2012, até 2014, eleições começando no dia 6 de julho. Só para deixar claro que é antecipação da campanha. Antecipação da campanha. A campanha começava em 6 de julho, eleição primeiro domingo de outubro. Você tinha aí quase 90 dias de campanha. Havia uma percepção de que isso era muito tempo, gerava campanhas caras. Na última eleição, em 2016, as campanhas começaram no dia 16 de agosto. Nós perdemos aí 45 dias e tivemos campanhas muito curtas. Qual é o efeito disso? Menos tempo para o eleitorado conhecer quem está disputando, maior chance de quem já é conhecido ser eleito. E maior chance também de você acabar votando num iogurte ou numa banana promovida pelo marketing. Exato. Que não dá tempo de desconstruir. Então, uma das questões que parece haver consenso na Câmara é botar num meio termo. As campanhas começariam dia 1º de agosto. Nós ganharíamos 15 dias em relação à última. Uma outra questão é a chamada pré-qualificação dos candidatos no mês de fevereiro. Esse foi um pedido até da Justiça Eleitoral. O ministro Henrique Neves, do TSE, quem formulou essa proposta, aquelas pessoas que têm intenção de ser candidatos, ele já poderia ir à Justiça Eleitoral em fevereiro, ainda antes da escolha pelos partidos, antes das convenções, e apresentar sua documentação e sair de lá com uma certidão dizendo: você é elegível, você não tem nenhuma inelegibilidade. Claro que entre esse momento, fevereiro, e o registro oficial das candidaturas, pode surgir uma inelegibilidade nova, uma condenação criminal, por exemplo. Mas grande parte das questões já seria analisada pela Justiça Eleitoral no primeiro semestre, quando ela não tem tanto trabalho. Isso tornaria muito melhor o controle que a Justiça Eleitoral vai poder fazer sobre as condutas sérias, abuso de poder, compra de votos. Mas também tem uma coisa que preocupa no projeto que está sendo discutido da reforma política, é a questão do financiamento para candidaturas na internet, ou seja, compra de espaço na internet para ajudar político. Porque é complicado, a internet, exatamente pela sua liberdade, pelo processo mais livre, é de difícil análise, monitoramento e controle. Comprar espaço na Globo é uma coisa, comprar espaço no Estadão, no Globo, na Folha, espaço publicitário, né, é uma coisa. Garantir panfletos ou folhetos ou outras formas de divulgação também. Você tem um PJ por trás, é fácil você verificar. Na internet, muitas vezes, você não consegue. Você pode muito bem comprar espaço publicitário em veículos de comunicação que estão hospedados fora do Brasil ou que são de notícias falsas.
Tá cheio de veículos aí que você... E, aliás, uma dica para quem está em casa, quando eu falo dessas falsas, procure os veículos de comunicação. Se vocês não acharem um expediente, não acharem quem faz, não acharem endereço, não acharem nada de informação, desconfie. Como é que vai impedir para que esses veículos de notícia falsa recebam dinheiro e publiquem conteúdos, inclusive mentirosos, considerando que agora a lei abre a possibilidade de comprar espaço publicitário? Até hoje, vige no Brasil, na lei eleitoral, uma certa ideia de meritocracia virtual. Ou seja, uma pessoa ela não pode comprar repercussão na internet. Você não pode comprar links patrocinados, posts patrocinados, para amplificar o número de pessoas que recebem, por exemplo, as atualizações de um perfil. Isso que uma empresa pode fazer para os seus produtos, um político não pode fazer. A ideia é que eles passassem a poder fazer isso com até 5% do valor das suas campanhas. O grande problema não está nos 5%. O grande problema é que a partir do momento que você permite que isso seja feito, você não consegue controlar. Entendi. Ou pode sem limite, ou não pode. Pode 5% é algo inviável de ser controlado. Nós sabemos que a internet acabou virando o grande campo de batalha da propaganda negativa dos candidatos. Vê-se muito pouca propaganda positiva, ela é usada muito pouco para passar ideias, propostas e muito mais para bater nos adversários, o que também é legítimo, também faz parte da campanha, mas me parece equivocado, me parece arriscado liberar dessa forma para que isso consiga chegar só com base no dinheiro gasto. Eu acho que você não vai saber qual cartão de crédito está sendo usado para financiar essas publicidades pagas, já que ao ver uma publicidade paga de um candidato, eu não tenho como saber se ela é lícita ou ilícita. Hoje, se aparece uma publicidade paga, eu sei que não pode, faço uma representação à Justiça Eleitoral e isso sai do ar. Quando pode 5%, eu nunca vou saber quem está pagando aquilo. E até você mensurar para chegar a 5% não também não vai saber. E é claro, até o pessoal está caminhando já para o final da entrevista, né? Só que inclusive com a proibição de pessoas jurídicas financiarem campanhas eleitorais, um dos medos grandes que surgiu e que ainda se discute o quanto aconteceu isso nas campanhas municipais, é o pagamento exatamente dessas guerrilhas digitais para poder desconstruir ou construir candidaturas, sendo que sem a gente saber de onde veio, na verdade. Veja, Léo, a gente pode ter qualquer opinião sobre as doações empresariais, pode ser favorável ou contrário, mas uma coisa é fato. A proibição pelo Supremo das doações empresariais jogou muito dinheiro de volta para o Caixa 2. Nós havíamos passado por um período longo de mais de 10, 15 anos de evolução no controle do Caixa 2 pela Justiça Eleitoral. A cada eleição, esse controle vinha se aperfeiçoando, vinha melhorando, e havia um consenso entre quem trabalha na área eleitoral que o Caixa 2 vinha caindo eleição a eleição. Isso foi tudo revertido na última eleição. Nós não temos mais como saber o quanto de dinheiro está sendo colocado em Caixa 2 e o quanto está sendo usado, por exemplo, para custear diretamente um gasto de campanha. E aí, uma última pergunta para ti, que é o seguinte: o Congresso Nacional está discutindo nesse exato momento uma reforma política. Só que boa parte dos temas que a gente discutiu aqui agora, inclusive boa parte dos temas mais polêmicos dessa reforma política, dizem respeito a uma reforma eleitoral, né? Ou seja, estamos discutindo distritão misto, tudo isso diz respeito à questão eleitoral, ou seja, eleger representantes políticos que falem por nós no Congresso Nacional. Contudo, a gente vive hoje, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo, e você é um pesquisador a respeito disso, você estuda essa área, nós vivemos um momento em que há uma grande crise na representatividade, não só no Brasil, como em todos os lugares do mundo. A gente reclama, vendo até pelos comentários, eu estou tentando resumir, sintetizar um mal-estar que eu vi em vários comentários de pessoas reclamando exatamente de que, olha, aquele Congresso não nos representa, aquela situação não nos representa. E aí, acho que era essa a pergunta para te fazer. A reforma política, o projeto, ele mexe também ele traz algumas novas mudanças, algumas novidades a respeito da democracia direta, né? De fazer com que os eleitores, de fazer com que os cidadãos participem diretamente da política do país, ao invés de depender sempre de seus representantes. Quais são essas? E há espaço para mais? Uma reforma eleitoral, vamos dizer, ela está dentro da ideia de uma reforma política, mas uma reforma política é maior, é mais ampla. Ela dialoga com a própria relação do cidadão com o Estado, não só no momento eleitoral. Uma das questões que já houve consenso dentro da comissão da Câmara dos Deputados, ainda vai passar pelo plenário, é uma nova legislação de democracia direta. Ou seja,
propõe-se facilitar a convocação de plebiscitos e referendos, que são as consultas populares diretas para a população, algo que no Brasil nós temos uma pequeníssima tradição, não é da nossa história, até porque a legislação era muito engessada com relação a isso, então nós podemos ter um ganho de democracia com isso, e facilita-se também os projetos de lei de iniciativa popular, por exemplo, com a modernização da legislação, aceitando as assinaturas digitais com certificação digital. Deve haver uma melhora, essa legislação me parece estar muito bem feita, tomara que passe no plenário. Mas uma reforma política poderia ser mais ampla, poderia discutir outros assuntos. Por exemplo, os partidos. Nós temos no Brasil um monopólio dos partidos como intermediários necessários entre o cidadão e o acesso ao poder. Esse acesso só se dá por meio do partido. Portanto, ou bem eu democratizo esses partidos, ou eu permito as candidaturas avulsas. Mas manter os partidos oligárquicos, machistas, feudais, como nós temos, racistas. A representação, não sei se vocês percebem, que o Congresso Nacional ele é homem e branco. Exato. Né? Masculino e branco caucasiano. E empresarial, ou agroempresarial. Mas ele os partidos nossos, eles são elitistas, eles são fechados, eles são autoritários. E eles são necessários, porque só existe candidatura por intermédio dos partidos. Então acho que é o momento, Léo, de ao menos colocar isso na mesa. Ou democratizemos os partidos, mantém-se o monopólio dos partidos, mas eles devem ser mais abertos, e aí dialoga com aquela ideia que trouxe aqui, de usar o dinheiro público para forçar essa abertura dos partidos, essa democratização, ou permite as candidaturas dos coletivos, dos movimentos, das candidaturas avulsas. Eu não sou simpático às candidaturas avulsas. O medo de uma pessoa que se diz não política e, na verdade, é extremamente política. Nós já temos isso com os partidos. Problemas com os partidos, né? Imagina candidatos que dizem não ser um político, mas ser um gestor, um empresário. Que, na verdade, são políticos. Mas são políticos. Aquele que diz são não é. Mas, de toda sorte, Léo, uma das duas coisas seria o caso de trazer para a mesa. Me parece que o melhor seria discutir a democratização dos partidos. Então, eu quero agradecer ao Fernando Neisser. O Fernando Neisser é advogado eleitoral, especialista em direito eleitoral, um dos coordenadores da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político e autor do livro Crime e Mentira na Política. Eu quero agradecer a todos e todas que nos assistiram nesse bate-papo rápido a respeito da reforma política. A gente espera que tenha conseguido sanar algumas dúvidas, mas mais importante do que isso, participe, né? É fácil dizer que não gosta da política e dar as costas. Contudo, quando vocês dão as costas para a política, alguém não dá e faz a política por você, decidindo os rumos da sua vida e da sua cidade. Obrigado.